bem-vindas ao Fora de Reunião. Então, terceiro episódio, cá estamos nós, pois é, quem diria, ou melhor, ainda bem, não há cá quem diria, é ainda bem, e hoje eu queria falar sobre um tema que eu aposto que vai bater com muitas de vocês, que é a questão de falhar. Ou melhor, de às vezes nem sequer de às vezes nem sequer tentar com medo de falhar. Eu estava num dos meus scrolls infinitos de TikTok que eu costumo fazer à noite, que eu sei que não são produtivos, porém contudo eu gosto, é o meu guilty pleasure, portanto olhem, é o que é, também não é o dia inteiro, portanto está tudo bem. E eu vi um vídeo de um rapaz a dizer que a maioria das pessoas nem sequer chegam a falhar porque elas nem sequer estão dispostas a tentar. E eu acho que isto é uma frase que poderia definir o empreendedorismo a quase 100%. Porque muitas de nós não estão, ou melhor, não é que nós não estejamos dispostas a tentar, é mais que o nosso medo de falhar é tão grande e tão avassalador e tão assoberbante que nós às vezes nem sequer nos disponibilizamos a tentar fazer aquilo, porque a nossa cabeça cria tantos cenários possíveis para aquela situação falhar que nós nem sequer nos predispomos a tentar. E lá está, novamente, isto é válido com tudo, desde criar efetivamente o negócio e trazê-lo ao mundo, às coisas mais pequenas de que nós às vezes também precisamos de fazer, como por exemplo, se calhar chega a um ponto em que nós precisamos de começar a construir equipa, mas nós temos medo de dar esse salto para construir equipa, porque, querendo ou não, é efetivamente uma coisa que exige outro nível de responsabilidade. Mini projetos como ter mais tempo para produzir conteúdo, criar podcasts, criar vídeos para o YouTube, coisas desse género. Estão a ver que às vezes podem ser ou não diretamente relacionadas com o negócio, mas que nós não executamos porque estamos sempre a pensar do género, e se eu falhar? E às vezes o medo de falhar acaba por nos impedir e nos fazer ficar na zona de conforto e naquilo que é seguro, só com medo do que poderá acontecer. E a realidade é que a maioria das vezes, se nós arriscássemos, as coisas correriam super bem. Por isso, ah, acho que nós precisamos de começar a arriscar mais, sabem? Ah, precisamos de começar a tentar calar mais as nossas vozes e os nossos medos de tentar e começar efetivamente a fazer, porque a realidade é, ok, eu vou lançar ao mundo, se calhar isto até não vai ser bem sucedido, mas e se for bem sucedido? Eu estava ontem na mentoria onde eu estou neste momento da Milena Nóbrega, e no momento do hot seat nós estávamos lá a discutir sobre uma criação de conteúdo de uma rapariga. A pergunta nem sequer era minha, era de outra rapariga, mas aquilo fez-me ficar a pensar, porque ela estava a dizer, eu já tentei 5 vezes lançar este tipo de conteúdos, não cola, portanto vou desistir. Se calhar devia desistir deste tipo de conteúdo. E a mim estava-lhe a dizer a ela, e no caso a todos a que estávamos a ouvir, não é? Mas pronto, ela estava-lhe a dizer que não, que ela deveria, se ela acredita mesmo, ela deveria de continuar a tentar, porque às vezes se calhar as pessoas primeiro estranham muito, mas depois até acaba por se entranhar, sabem? Aquela expressão do primeiro estranha-se, depois entranha-se. É um bocadinho isso. E às vezes nós também temos de pensar que temos de tirar os nossos projetos da gaveta e de executar as coisas mesmo com o medo de falhar e o medo do que é que os outros vão dizer e o medo de será que eu sou boa a fazer isto, para nós percebermos efetivamente se as vozes da nossa cabeça estão certas ou se estávamos completamente errados. E
e permitirmos-nos a fazer exatamente isso, que é errar. Porque ninguém nasceu com um livro de instruções, ninguém sabe a 100% o que é que está a fazer. Portanto, a única coisa que nos resta é tentar encontrar uma maneira de tornar esta vida, que à partida é a única que temos, mais leve, mais feliz mesmo até, porque eu lembro-me muito bem de quando eu trabalhava por conta do trem, o quão chato e o quão eu detestava aquilo, mas eu achava que aquele era o único caminho, porque lá está, nós somos a maioria das pessoas que não vêm de famílias que tenham pessoas com empresas e negócios, whatever, a maioria de nós pensa, ok, eu vou para a escola, vou para a faculdade, vou arranjar um trabalho por conta do trem e depois é isto. E a realidade é que nós hoje em dia somos uma sociedade que já não é tão assim. Nós, claro que criar um negócio exige muita abertura e muito espaço mental para executar efetivamente isso, sobretudo se nós não temos aqui nenhum role model ou nenhum negócio já pré-construído ou pessoas até que nos rodeiam que tenham negócios, mas às vezes é mesmo esse o nosso caminho. E claro que, por muito que hoje em dia seja completamente banalizada esta ideia de cria o teu próprio negócio, ser a tua própria chefe, gente, nem todos somos talhados efetivamente para ter negócios e para viver a vida de empreendedora, ok? E está tudo bem com isso, mas há muitas pessoas que até podem ser talhadas para isso e que não arriscam por medo de sair da zona de conforto. E com esse medo de sair da zona de conforto e com as vozes que elas têm na cabeça delas, elas acabam por nem sequer pensar em tentar. Portanto, acho que às vezes nós precisamos de nos rodear mais de pessoas que tentam e de pessoas que arriscam e tentar efetivamente começar a trazer as coisas para o mundo. Mesmo que se calhar daqui a um ano nós mudemos de ideias e já não queiramos fazer aquilo que estávamos a fazer, a realidade é às vezes projetos nascem e têm ali o seu tempo e depois acabam por morrer, entre aspas, não é? Mas se calhar eles cumpriram o propósito deles, que foi ensinar-nos algo, fazer-nos pensar sobre algo. Por exemplo, havia uma coisa que eu queria imenso fazer, que era criar uma comunidade, e eu já tive uma comunidade, a Ordem das CEOs, e eu adiei isto durante imenso tempo porque pensava, ninguém vai entrar, ninguém vai querer saber, eu ainda estou muito no início, não vale a pena. E houve um dia que eu fui dizendo, olha, foda-se, vou criar, logo se vê. E eu ainda mantive a comunidade durante praticamente um ano. E durante esse ano eu percebi que efetivamente aquilo era um espaço que fazia falta naquele momento. Não só às pessoas que entraram, mas também a mim. Porque foi um ano que eu passei rodeada de pessoas que eram empreendedoras como eu. E era o meu segundo ano de negócio. Portanto, foi aquele sair da zona de conforto, digamos, porque obviamente eu estava ali como o ponto principal e de ligação entre aquelas pessoas, digamos, mas eu também estava ali na posição em que eu queria efetivamente um espaço seguro onde eu pudesse partilhar com pessoas que estavam na mesma fase que eu, que era a fase de criar um negócio, estar ali a perceber, a navegar a coisa toda, pessoas que também não tinham esse background de família em que existiam já negócios. E parecendo que não, acreditem, isso faz muita diferença, porque é muito diferente quando tu já vens de um ambiente e de uma mesa onde há negócios, se fala abertamente de negócios e se percebe como é que funciona o negócio,
para estares numa mesa onde ninguém percebe nada disso e que tu precisas de ir procurar as pessoas para colocar nessa mesa. Então, eu acho que nós precisamos, lá está, de criar mais estas coisas, de abrirmos-nos mais para falar sobre estes assuntos, de criar e gerar esta conexão que é tão importante e cada vez mais importante nos dias que correm, em que, pá, às vezes parece que é tudo mega giro, mega cor-de-rosa, mega wow, mas não é. Há dias em que nós estamos tipo, nhé, e não queremos fazer as coisas e não queremos avançar e só queríamos se calhar ficar sentados no sofá, mas se calhar se nós tivermos alguém para nos ouvir e dizer, olha, pá, está tudo bem, é um dia, amanhã é outro, bora, tu vais conseguir, tranquilo. Dá outra carga à coisa. Portanto, permitam-se, ok? Permitam-se a tentar, permitam-se a experimentar, permitam-se errar, que é uma coisa que nós não fazemos. E novamente, guilty as charged, ok? Eu às vezes também não me permito, e vocês já sabem disso, eu já falei aqui que o podcast era um projeto que já está no meu pensamento há muitos anos e que eu este ano estava no meu vision board, eu pensei, ok, este é o ano, eu vou executar isto, acabou, estou cansada, vou fazê-lo, até porque, lá está, vocês sabem que eu gosto muito destas coisas de autoconhecimento e então, eu, na altura que fiz o meu Human Design, a Sofia disse-me logo: Tita, tu tens de criar um podcast, tu precisas de fazer isso. E eu estava dizendo: Sofia, eu quero imenso, porém eu ainda não me sinto preparada para. E ela estava dizendo: mas tens de ir e vai, não sei o quê. E imaginem, eu já fiz a minha consulta de Human Design com a Sofia, pá, eu diria que em 2022, se calhar, início de 2023. Não, mas eu acho que ainda foi mesmo em 2022. Portanto, imaginem há quanto tempo eu ando a adiar, porque continuei a dar espaço para as vozes da minha cabeça existirem e levarem a melhor. De ninguém te vai ouvir. E a realidade é, vocês até me têm ouvido. Portanto, eram mesmo só vozes da minha cabeça. E eu acredito que com muitas de vocês isto também vai acontecer de certeza absoluta. Portanto, meu Deus, a minha luz foi-se. Não sei o que aconteceu. Voltou. Para quem não está a ver em vídeo, basicamente desligou-se outra vez. Ok, eu acho que fiquei mesmo sem bateria, portanto vamos ter de continuar sem ela. E é isso. Acho que a mensagem que eu queria deixar neste podcast de hoje era: permitam-se falhar, permitam-se arriscar mesmo com medo do desconhecido, permitam-se efetivamente viver a vida e a viver as vossas coisas e a serem aqui até um bocadinho delusionals, que é uma coisa que eu tenho dito imenso ao meu namorado, que é, eu sinto que ter um negócio funciona muito melhor quando nós somos delulus, que é quando nós acreditamos tanto naquilo e temos aquela visão tão clara na nossa cabeça que, ok, nós temos de continuar a combater as vozes que temos e que nos dizem que vais falhar, tu és horrível e aquele síndrome do impostor e todas essas coisas, mas mesmo assim, e às vezes pode demorar uma semana, um mês, um ano, mas nós acabamos por executar isso e acabamos por mostrar isso, e lá está, isso é ser de Lulu, é acreditar na big picture. E quando eu penso nesta questão de ser de Lulu, eu estava-me agora a lembrar da Alexa? Alexa? Oh meu Deus, agora dá-me uma branca do nome dela. A dona do Call Her Daddy. O meu cérebro agora deu um bug e eu estou a visualizar a cara dela. E eu estou dizendo, eu não sei se ela é Alexa ou se é Alexandra. E tudo tipo, sei que ela é Cooper. O meu cérebro está a dar um bug com o username dela. Prosseguindo. Eu estava-me a lembrar dela porque eu vi o podcast não, eu também ouço o podcast dela, mas eu vi foi efetivamente o documentário dela e
lá está, ela nunca achou, quando começou o podcast com a amiga dela, antes de ser o Color Daddy, ela nunca pensou que aquilo fosse efetivamente resultar. E olhem para ela agora. O Color Daddy é um dos podcasts femininos mais bem-sucedidos do mundo. É recheado de celebridades e personalidades influentes. Portanto, as pessoas querem ir lá porque reconhecem que ela influencia os outros e que as pessoas gostam de ouvir os conteúdos dela. E ela não pensou que aquilo fosse crescer para aqueles termos. A mesma coisa um bocado com o que eu falei no episódio anterior do Mr. Beast. Ele achava, ele acreditava, lá está, ele era delusional e acreditava que iria ter 1 milhão de seguidores ao fim de 10 anos, mas ele não tinha 100% a certeza. Mas ele estava ali, ele era delusional, ele acreditava mesmo naquilo, portanto ele foi e continuou e tentou e executou e foi bem sucedido. Portanto, acho que às vezes a chave é tentarmos calar o medo de falhar e arriscar falhar para perceber se efetivamente vamos ser bem sucedidos ou não. Portanto, se estás com um projeto na gaveta, se estás com um projeto na gaveta e estás com medo de o tirar cá para fora, talvez este seja o teu sinal para te predispores a falhar. Porque quem sabe se aquilo que tu achas que vai ser um falhanço será o teu maior sucesso. E com esta vos deixo. Espero que tenham gostado. Quem ainda não viu os outros 2 episódios, está na hora de ir ver também, ok? O podcast, o Fora de Reunião, está disponível tanto no Spotify como no YouTube e temos sempre a versão vídeo nas 2 plataformas. Se não me acompanhas, olá, o meu nome é Tita, eu tenho 30 anos e sou empreendedora do meu próprio negócio digital há 3 anos, quase 4, faço 4 anos em janeiro, meu Deus, o tempo voa e eu ajudo outras mulheres a criarem marcas únicas e criei aqui o Fora de Reunião para ser um espaço seguro onde falamos sobre a maioria dos temas que nós falamos com outras empreendedoras que conhecemos efetivamente fora de reunião. E, caso estejas a ver o vídeo, este é o Suri, que é o membro mais recente da minha família de gateiros, não é? E ele gosta muito de aparecer, portanto, ele costuma marcar presença aqui, efetivamente. E é isso. Vemo-nos para a próxima semana.